Eu quero ler um texto nessa manhã, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. 2 filhos, o primogênito, o nome dele se chamava Joel, o segundo, o nome dele Abias. Eles eram líderes em Berseba, cidade muito pontual aqui depois, para a gente conversar sobre ela. Mas os filhos dele não andaram, grave isso, os filhos dele não andaram nos seus caminhos, nos caminhos do pai. Eles se tornaram gananciosos, depende da versão que você vai ter, avarentos. Aceitaram suborno, perverteram a justiça. Por isso, vou ler só até o 4, as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Irmãos, Samuel já tinha terminado o ciclo dele ministerial. Já estava, como aqui o versículo diz, o versículo inicial, o versículo 1 menciona, ele estava já velho, envelhecido, essa é a palavra, já havia terminado o ciclo dele, ele entendeu que é hora de passar o bastão, e assim ele o faz. Ele chama os 2 filhos, o mais velho Joel, o segundo Abias, e passa o cajado, posso assim chamar, ministerial para os seus filhos, e fala: filhos, continuem aquilo, o legado que o pai construiu em Deus, vocês vão ser agora legisladores, vocês vão ser juízes na cidade de Berseba. E Berseba era uma cidade interessante porque ela era uma espécie de centro civil e de deliberações daquela época. Era uma cidade muito pontual para aquilo que os filhos dele iam passar agora a executar diante de Deus. E Samuel deixa os 2 filhos legislando ali em Berseba e vai curtir, eu posso usar aqui o termo, uma espécie de aposentadoria em Ramá. Deu já o meu ciclo, já passei o cajado, é com os meus filhos agora, eu vou para Ramá, vou descansar, vou curtir o final aí da minha vida, eu vou entrar numa espécie de aposentadoria, tá? Usando aqui apenas um simbolismo. E o que acontece? Esse versículo 3 fala que os filhos deles começaram, tanto Joel como Abias, a fluir naquilo que era o ofício deles agora, mas eles não andaram nos caminhos do seu pai. Qual foi o pecado maior de Joel e Abias? Um pecado que tem nome e uma certa colocação até mais forte quando Paulo fala à igreja de Éfeso, o pecado de avareza. Avareza, segundo Efésios capítulo 5, você não precisa abrir, versículo 5, onde Paulo nomeia ali a igreja de Éfeso alguns pecados, como por exemplo os devassos, os imorais, os impuros e os avarentos. Ele coloca uma vírgula, da qual fala o qual é idólatra. Avareza é idolatria porque é uma questão de senhorio. Jesus ensina no Sermão da Montanha: ou servirás a Mamon e as riquezas, ou ao Senhor. Não pode haver 2 senhores. Aliás, há alguns pecados na Bíblia que Deus chama de idolatria. Por exemplo, 1 Samuel 15, 23, o pecado de obstinação, que eu aprendi que lá na Tanzânia é ucaide em Swahili. Obstinação também é um pecado de idolatria, porque é você fazer um altar para a sua própria opinião e não ser flexível para as orientações de Deus e para conselheiros. Obstinação, avareza, são pecados muito comuns e que a Bíblia menciona que você constrói um altar de idolatria quando entra por essa vertente. Eles cometeram avareza, eles aceitaram suborno, começaram a perverter a justiça, ao ponto dos anciãos da cidade procurarem Samuel em Ramá, bater na portinha dele: Samuel, é o seguinte, cara, os teus filhos não andam segundo os teus caminhos. E aí você tem toda uma parte agora da monarquia, eles pedem um rei, e aquela história com Saul, nós não vamos entrar aqui nessa questão. Perceba que o caráter e o ministério de Samuel, nunca houve questionamento. Aliás, eu quero ler um texto com vocês, 1 Samuel 12, 1 Samuel capítulo 12, versículo 1, 1 Samuel capítulo 12, versículo 1, diz assim: irmãos, olha a integridade e um caráter de um líder que viveu uma vida ilibada, sem nenhum resquício de qualquer tipo de falha moral. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei para governar. Quanto a mim, estou velho, estou de cabelos brancos, os meus filhos estão aqui com vocês, tendo vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Agora, aqui estou, ele fala, se eu tomei um boi, um jumento de alguém, se explorei ou oprimi alguém, ou se
as mãos de alguém aceitei suborno, olha o pecado dos filhos sendo mencionado, pode continuar, fechando os olhos para toda culpa, testemunhem contra mim agora, na minha presença e do seu ungido, se alguma coisa, alguma vez na minha vida, eu pratiquei isso, inclusive, eu vou realizar a restituição. E o que o povo unanimemente responde? Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma da mão de ninguém. Sabe o que um líder terá coragem de, no final do seu ciclo, da sua trajetória, diante de todo um povo como esse, erguer a sua mão e dizer assim: se algum dia eu oprimi, se algum dia eu defraudei, se algum dia eu cometi qualquer tipo de pecado, falem agora, e todos, unanimemente, aprovarem o caráter desse homem. Não, é um desejo de qualquer líder ou ministro, é verdade ou não? Então o caráter de Samuel não é impecável, só que esses poréns, como a minha esposa falou ontem, que são, pontuais na nossa trajetória, em algum momento ele não conseguiu transmitir o legado ao coração dos seus filhos. Irmãos, é o seguinte, eu sei que nossos filhos vão crescer, vão tomar as suas decisões, vão tomar os seus caminhos, mas é de vital importância nós construirmos um legado que vai ficar permanente no coração deles, e mesmo que eles tomem momentaneamente alguns caminhos sombrios, eles vão voltar para o eixo, porque um legado foi construído. Qual a diferença de herança para legado? Vocês já pensaram sobre isso? A diferença de herança para legado, já que eu falei de legado, vamos conceituar isso. Herança é aquilo que você vai deixar para alguém. Legado é o que você vai deixar em alguém. Vamos repetir? Herança é aquilo que você vai deixar, então, para alguém. Legado em alguém. Eu tenho 3 filhas. Quando eu estou com elas, às vezes brincando no dia da família e sempre ali próximo delas, irmãos, às vezes eu estou olhando e o meu coração de pai, eu olhando para elas, Senhor, eu quero deixar um legado material. O que seria isso? Uma faculdade iniciada, quem sabe um terreno, um imóvel, que elas possam começar a sua vida de uma maneira abençoada. Eu vou me esforçar como pai, e eu sei você, pai que está aqui, vai se esforçar e está se esforçando para isso, amém? Agora, a minha maior preocupação não é só deixar um legado material, mas é deixar um legado de fé, é deixar Cristo impregnado nos seus corações, a ponto que elas amem ao Senhor com todas as suas forças, que queiram agradá-lo e honrá-lo por resto das suas vidas. É que eu possa deixar um legado nelas, que elas possam amanhã ou depois olhar para trás e dizer: meu papai era um homem de Deus, meu pai era um homem que andava com Deus, minha mãe era uma mulher que andava com Deus. Eu os via eles orando por mim, buscando, mesmo com as suas falhas e limitações, porque eu tenho muitas, irmãos, mas nos esforçando todos os dias a construir um legado para o coração das minhas filhas, para que elas possam continuar adorando o Senhor por resto das suas vidas. Então o legado, ele não pode morrer em você. Samuel, infelizmente, não conseguiu dar o destino correto para os seus filhos e imprimir esse legado no coração deles. A unção, os dons, as habilidades naturais, vocacionais e espirituais, o conhecimento que você tem gerado em Cristo, ele não pode parar em você. E eu não estou falando só de filhos biológicos, a gente pode até ampliar o leque para filhos espirituais, pessoas que nós tutoriamos, mentoreamos e etc e tal. Não pode parar. Vamos dar um exemplo profético bíblico. Elias, ele deixou que sucessor? Quem que assumiu ali o legado de Elias? O profeta Eliseu. Aquela experiência toda maravilhosa que você vê e tal, e a capa desce e aquela coisa toda. Quem foi o sucessor que Eliseu deixou? Maquina aí. Não, porque não deixou mesmo. E é tão interessante como a unção morre com ele, que os restos mortais de Eliseu estão ali, naquela sepultura. Vem um cadáver e é jogado em cima, lembra da passagem? Dos restos mortais de Eliseu, e ele ressuscita, porque a unção morreu com ele. Estava ali. Irmãos, o que eu puder ensinar, mentorear, transferir para os meus filhos,
eu vou fazer. Para isso requer tempo, requer algumas coisas. E principalmente, homens que estão aqui, homens, pais, e nós vamos trabalhar muito nessa questão de paternidade hoje. A responsabilidade sobre nós, pais, é muito grande. O que o inimigo tem mais tentado roubar nesses dias é a questão da figura paterna. Que é um exemplo, um dado muito importante: 47% das pessoas hoje, elas cresceram ou estão crescendo sem a figura paterna. Espera aí, já vou explicar isso. Quem são as pessoas que compõem esse grupo? Vamos lá. Pais que vieram a óbito, uma parte deles, ok? Alguns por rejeição paterna, o caso da minha esposa, o pai não quis mais, foi embora e tal, e deu. Quem sabe pode ser a história de vida de muitos de vocês aqui nessa manhã. Outros por divórcio dos pais, e que se afastaram em algum momento da vida, não quiseram mais continuar juntos, e os filhos receberam um baque agora de uma vida familiar desestruturada, em decorrência disso. E um fenômeno que nós presenciamos hoje, que eu chamaria isso de os órfãos com pai dentro de casa, que são os pais que estão dentro de casa, mas estão num ativismo tão intenso, que não conseguem acompanhar, a vida dos seus filhos, não conseguem ser próximo do coração dos seus filhos. Os pais estão em casa, mas é como se não tivessem. E o que o inimigo ele quer roubar é justamente essa figura paterna. Sabe por quê? O pai tem chaves na mão. É o pai que dá destino a um filho. A mãe ela ensina. A mãe ela tem um poder de abraçar, de ser uma tutora. Eu lembro, a minha esposa, todo dia da família eu faço discipulado pessoal com as minhas filhas. Mas todos os dias à noite, é lá no quarto que a minha esposa lê a Bíblia com elas, ora por elas, faz um devocional noturno com elas. E uma vez por semana eu pego elas e faço um arrebanhão, assim, um discipulado pessoal com elas. Mas eu sei que cabe a minha responsabilidade como pai, dar destino, virar algumas chaves dentro delas, que vão apontar ela para o futuro que o Senhor estabeleceu. Não que o futuro delas tenha que ser igual ao meu, serem pastoras, elas vão caminhar dentro do andar que Deus estabeleceu para elas, como profissionais muito bem conceituadas, em algum ramo de mercado, e ali elas vão ser sal da terra e luz do mundo, ou missionária nas nações. A minha filha fez 9 anos, dia 1º de outubro, e ela chegou assim para mim: pai, quero uma festinha. Vamos fazer então, filha. O que é? Da Hello Kitty? Não, da China. Eu falei: da China? Então tá bom, tudo da China. E ela quis lá fazer uma festa missionária, até 9 anos, irmãos. Mas nós não imprimimos nada força sobre elas. Nós deixamos elas descobrindo por si só. O nosso papel é ensiná-las a se relacionarem com Jesus. O resto é Ele que vai falar o coração delas, amém? Agora, o pai tem esse poder de virar uma chave, de dar destino. Sabe qual é o cenário hoje? O cenário hoje é mais ou menos assim: pai e mãe acordam cedo, vão trabalhar e trabalham muito, deixam as crianças com avós na creche, familiares, tios. E por favor, nada errado em o pai e a mãe trabalhar. Nós sabemos numa sociedade hoje que requer um esforço mútuo do casal, sem problema algum. Eu não estou falando dos dois trabalharem, eu estou falando de se ausentar na função de preparar e ensinar os seus filhos para o seu futuro. É disso que eu estou me referindo, ok? Mas o que acontece é o cenário de tantos casais que eu e minha esposa acompanhamos diariamente, semanalmente, lá em Brusque, na nossa região, e os pais chegam numa vida muito ativa. Quando chegam em casa, cansados, esgotados, mentalmente já debilitados, não conseguem dar a atenção necessária e suprir as necessidades emocionais e até espirituais dos seus filhos. Não conseguem, que já estão esgotados. Alguns trazem os problemas para dentro de casa e começam então não consegue se desligar de algumas coisas. Os filhos tentam. Qual que é a resposta da criança? A resposta da criança é chorar, se irritar, fazer algumas travessuras. Isso, irmãos, são sinais que elas estão gemendo por atenção, carentes demais por atenção. Então nós nomeamos essa irritação muitas vezes em algumas coisas, e realmente são, muitas vezes, alguns distúrbios clínicos, médicos, etc. e tal, mas uma grande parte disso é apenas carência emocional. Eles estão desesperadamente gemendo pela atenção do pai, pela atenção da mãe, querem um carinho, querem um abraço,
querem sentar junto, fazer alguma coisa junto, e nós estamos ausentando demais da nossa função paterna. Aí sabe o que nós fazemos? Nós tentamos compensar a nossa falta de tempo. Como nós compensamos? Presenteando muito. Nada errado quanto a presentear seus filhos, mas às vezes é uma fuga para suprir uma demanda emocional. E presenteamos, e alguns pais acabam se tornando permissivos demais, na questão de imposição de limites, na questão de uma série de coisas. Por quê? Na cabeça do pai está assim: puxa, eu já passo tão pouco tempo com meu filho ou com a minha filha, será que eu vou gastar os 5, 10, 15 minutos que eu tenho com ele, brigando com ele? Então, eu me torno permissivo demais, e não ensino princípios, não trago eles para dentro daquilo que realmente nós devemos instruir, ensinar, fazer crescer nos caminhos do Senhor e preparar eles para o futuro profético. Qual o resultado desse cenário que nós temos visto dia após dia? Uma geração fraca e hedonista, irmãos. E o hedonismo justamente ele apregou assim na sua vertente conceitual, que é a busca pelo prazer imediato. Então a criança bate o pé, ela se irrita, ela faz alguma coisa para chamar a atenção, nós suprimos tudo o prazer delas imediatamente, porque é o peso na consciência de nós estamos faltando realmente no nosso papel de pais. Irmãos, por favor, você pode conquistar o mundo inteiro, seja sonhador, voe alto, se prepare, estude, mas nada compensará o fracasso no seu lar. Nada, nada. Se eu tiver que parar tudo para só pastorear as minhas filhas e a minha esposa, eu assim o farei, porque eu não quero ganhar o mundo inteiro, viajar as nações, viajar esse Brasil inteiro e ver as minhas filhas se perdendo dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para elas. Nós, pais, mães, seremos cobrados e muito, e eu falo com temor no coração, porque eu também estou nesse processo de pedir a graça e a misericórdia de Deus, para ser um bom pai, a minha esposa uma boa mãe, que vamos realmente conduzir nossos filhos num destino profético que o Senhor estabeleceu para eles. Nós não podemos, irmãos, fechar e tapar os nossos olhos para essa necessidade tão pontual que é a criação dos nossos filhos. Por isso que o Flechas da Minha Aljava, ele vem justamente com essa ideia de tentar trazer para um centro a responsabilidade nossa como pais, de preparar essa geração, porque Deus não é Deus de nova geração, Deus é Deus de próxima. Deixa eu tentar explicar. Sempre que Deus teve que levantar uma nova geração, significa que a atual falhou. Deus é Deus de próxima, de Abraão, sucessão, Isaac, Jacó. Tanto que a principal função de um líder é preparar novos líderes, pessoas segundo o coração de Deus, e que possam continuar o trajeto, o cajado, aquilo que nós começamos a construir em Deus. É o caso típico de o profeta Eli e os seus 2 filhos pervertidos, chamados Ofni e Finéias. Você lembra da história? Acabou-se um ciclo ali, porque não houve um preparo, um temor em Deus. Os filhos eram promíscuos demais, ao cubo. O que aconteceu? Morre o pai, morre os filhos, e o que mais dói, morre o propósito. O que Deus tem que fazer? Levantar uma nova geração. Aí é que vem o senhorzinho Samuel, o menininho Samuel, você conhece bem a história. Será que Deus vai precisar levantar uma nova geração porque nós falhamos naquilo que o Senhor está entregando em nossas mãos, queridos? Que vai ter o bebê amanhã, né? Está no culto firme e forte hoje. Vê a responsabilidade, papai, de a gente dar um destino. Qual é o nome da menina? Maia. A Maia está vindo aí, nem nasceu ainda. A Catarina está ali pequenininha. Vê a nossa responsabilidade de construir algo genuíno, algo que realmente vai, um legado que elas vão levar por resto das suas vidas. Irmão, você tem que começar a pensar nisso, se é que você não pensa, com muito mais intensidade e fervor a partir desses dias. Porque o que o diabo quer é minar a família. Quando a família está desestruturada, tudo ao redor fica cinza, sombrio e não vai muito bem. É verdade ou não é? Se você não está bem no casamento, você consegue fluir bem nas outras coisas? Como é que chega a sua cabecinha no trabalho? Com os filhos, com seus familiares. Então nós temos que gastar tempo sim com os nossos filhos,
seja na parte emocional, espiritual, e agregando valores para eles, na linguagem deles, na idade deles, e por aí vai. É a mecânica da flecha, porque se puder projetar o Salmo 127, versículo 3, 4 e 5, o livro ele foi extraído, o tema desse texto aqui, do Salmo 127. E eu quero mostrar para vocês a mecânica da flecha nessa manhã. Antes de logo já está passando para minha esposa. Os filhos são herança do Senhor. Amém? Uma recompensa que Ele dá para nós. São nossa herança, que temos que cuidar muito bem dela. Eles são, olha a mecânica, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é bom o homem que tem a aljava cheia deles. Eu já tenho 3, mas vou parar. Vou dar uma segurada. Agora 3 está bom, né? Mas o homem que enche a aljava cheia deles não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você entende a mecânica da flecha aqui? Eu sou o flecheiro, o pai, aquele que dá destino. A aljava é o recipiente aqui atrás, aonde as flechas estão. As flechas são os filhos. Qual que é a mecânica do arco e da flecha? Eu tiro a flecha daqui, coloco no arco, e essa é o... Não é assim? Então, nós temos um papel duplo aqui, nessa mecânica da flecha. Primeiro, é nós que vamos levar eles para o alvo. Flecha na mão de um arqueiro é para isso. Eu dou o rumo. O Pai estabelece o propósito, o Pai Celestial estabelece o chamado, o propósito, é o que concebeu pela sua graça e misericórdia, mas cabe ao Pai apontar e levar esses filhos para o destino profético deles, para aquilo que o Senhor estabeleceu. Então esse aqui é o papel. Agora tem outra mecânica. Quanto mais a flecha vem aqui, mais longe vai. Então quanto mais os filhos vierem para próximo do teu coração, mais longe eles vão. Amém? A mecânica da flecha é linda por isso. Eu levo, eu puxo, estico, trago eles muito próximo do meu coração. E quanto mais próximo do meu coração eu trago, mais longe eles vão. Então, traga os seus filhos. Pastor, já estão casados, já estão vivendo as suas vidas. Ainda é tempo de você chamar para um café. Eu falo da minha filha, eu quero ser o melhor amigo dela, das minhas filhas. E eu procuro com isso ser o melhor amigo delas. Eu achei interessante esses dias que Sarinha, minha filha a minha primogênita de 9 anos, elas vendo lá um programa e tal, de fábrica de casamentos, é isso? Coisa de meninas, lá em casa é tudo rosa, amém, irmãos? São 4 meninas. Tudo rosa lá em casa. E aí, eu não tenho nem muita vez com televisão, essas coisas, mas tudo bem. E elas estavam vendo, e daqui a pouco a minha filha, ela solta uma assim: mãe, quando eu casar, eu quero casar com um homem de Deus que seja igual ao meu pai. Irmãos, eu só ouvi aquilo. Eu não sei para você, mas para mim aquilo encheu meu coração. Porque se ela está vendo o pai dela com 9 anos como homem de Deus, mesmo com as limitações todas, significa que mesmo com as minhas falhas, eu estou no caminho certo. Então os seus filhos conseguem olhar para você e dizer assim: mamãe é uma mulher de Deus, ela em casa ora por mim, ela dobra os joelhos, ela me abraça, ela me beija, ela chora comigo. Ou é o contrário, ela só vê palavras torpes da sua boca, papai e mamãe. Ela só vê ausência. Eles só veem ausência, eles só veem falta de proximidade. Sai daí! Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu posso matar ou construir algo extraordinário com as minhas palavras e com aquilo que eu falo. Eu posso abençoar a minha casa. Por isso toda segunda-feira, que é o dia da família lá, a gente sai orando pela casa, sai orando um pelos outros, e eu começo orando pela Catarina, e aí a Lelê já vem, se ajoelha assim: ora por mim, pai, e eu oro por ela, e daqui a pouco a Zélia já vem e se dobra assim, oro por ela, e aí vem a minha esposa, a gente ora pela Carol, e aí eu me jogo no meio delas, elas vão orando por mim, porque eu também preciso de oração. E é extraordinário viver isso em família. A gente tem que resgatar isso, irmãos. Fazer nossos filhos crescerem nesse temor do Senhor. Eu me lembro da minha filha Lelê, pequena ainda. Ela botava a mão, não sabia nem falar direito, e ela queria orar por mim. Ela, não sei o que ela estava falando, mas estava orando por mim.
estava ali mencionando alguma coisa do coraçãozinho dela em relação à minha vida. E eu vou contar um último testemunho, até já chama minha esposa aqui, se puder vir. É tão interessante você criar os seus filhos nesse ambiente profético, é tão interessante, é tão extraordinário, que eu me lembro que, eu acho que eu contei isso para o Anésio e para a Magda ontem. A minha filha, a Sara, ela tinha 1 ano e pouquinho, bem novinha, ela me entregou a primeira palavra profética. Eu estava nos dias assim, atordoado, irmãos, atordoado. Um dia, essas experiências únicas que a gente vive, assim, que são extraordinárias. Eu estava num dia muito angustiado mesmo. Aqueles dias que você está questionando se vale a pena continuar. E a minha filha, ela falava, mamã, papá e dedeira. E o que eu lembro era isso, não mais do que isso. E ela estava ali e tal, e a minha esposa tinha saído no mercado, e eu estava na cama, no nosso quarto, olhando para o alto, e ela em pezinho assim, brincando com um negocinho, tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ali, mais ou menos isso, né, Carol? E estava ali, brincando. Quando eu estou em pensamento, questionando o Senhor, você não está valendo a pena, eu estava passando por uma crise ministerial muito grande, você não está valendo a pena, não está valendo a pena, mas eu não estava verbalizando. Aliás, mesmo se eu estivesse verbalizando, ela não está entendendo nada também. Eu estava em pensamento, e uma hora a minha mente frisou assim, Senhor, não está valendo a pena. Quando a minha mente para nessa frase, a minha filha, pequenininha, ela larga o brinquedinho, dá 2 passos para o lado assim, coloca a mãozinha dela na minha e fala assim, papá, vale a pena. E volta. Pensa no susto que eu tomei. Depois de uns 15 minutos atônico, branco, é que eu caí a ficha e vi que Deus abriu a boca da minha filha para dizer que vale a pena continuar, para dizer que vale a pena continuar investindo na vida deles, para saber que vale a pena continuar amando, nutrindo, amando eles com todas as nossas forças, para que nossos filhos cresçam. Agora, vem cá, meu amor, sabe o que o diabo ele mais faz? Ele rouba essa figura paterna, ele rouba o pai de estar em casa com todas as suas forças, porque o pai vai dar destino, o pai vai levar nossos filhos a níveis maiores. E é justamente no testemunho da minha esposa, que está no livro, que ela vai compartilhar essa história linda do que Deus fez na vida dela em relação à sua paternidade biológica. Com vocês, a minha amada pastora Carol. Amém? Deus abençoe. Bom dia a todos, a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? É uma honra estar aqui, né, com vocês esse final de semana, servindo a Igreja do Senhor. Tem sido um tempo maravilhoso. Bem, vou contar então um pouquinho da minha história, né? Como o André falou, eu nasci na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas alguns estão me ouvindo e pensando, mas ela não tem nem sotaque carioca, que negócio é esse? Então já deu para entender que a história, né, tem bastante coisa para contar. Bem, a minha mãe, né, teve um relacionamento de 4 anos, um namorado, e ela engravidou. E eles eram muito novos, né, e entenderam que não era o tempo, né, de ter um filho e tudo mais. E o meu pai deu ouvidos para algumas pessoas e acabou então terminando esse relacionamento. A minha mãe, né, então teve o bebê, no caso fui eu nasci. Só que para ela ficou bem difícil continuar na mesma cidade que ele. A cidade não era uma cidade muito grande, né? Nova Friburgo não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande, é uma cidade média. Então, aquela coisa, né? Aconteceu uma coisa, todo mundo sabe, né? Eram conhecidos na cidade, então para ela ficou bem complicado continuar morando na mesma cidade. E aí, ela ouviu falar da cidade de Joinville, em Santa Catarina, e ela decidiu, então, começar a sua nova vida nessa cidade. Ela pegou a sua bebezinha de 1 ano e foi embora para a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Então, eu cresci, né, no sul do país, e por isso eu tenho esse sotaque, que não tem nada de carioca, só nasci lá. E minha mãe, então, começou a construir a sua vida naquela cidade que nos abraçou. O Senhor nos abençoou muito lá. E eu fui crescendo, né? Eu e minha mãe, e glória a Deus pelas mães solteiras, porque hoje eu sou mãe, tenho meu esposo do meu lado, e já não é fácil, né? Cuidar dos filhos, educar, imagina sozinha. Então, mãe, você que criou seu filho sozinha, parabéns para você, porque
Não é fácil, são mulheres guerreiras, e eu admiro demais essas mulheres que, né, batem no peito e dizem, não, eu vou assumir, eu vou criar essa criança, meu filho, e vai e educa. E um parabéns bem grande para vocês. Minha mãe é uma guerreira, amém? Palmas para essas mulheres, vencedoras. Glória a Deus, que o Senhor venha te fortalecer a cada dia, porque eu sei que não é fácil. E imagina naquele tempo, né, com toda a discriminação por ser mãe solteira, hoje é meio que comum, mas naquele tempo não era fácil. E minha mãe veio então, e com o tempo eu fui crescendo, e na escola eu via que minhas amigas tinham um pai, né? E aí chegava o Dia dos Pais, elas tinham apresentação na escola, e os pais iam, e eu não tinha. E eu comecei então a perguntar para minha mãe, eu tenho um pai? Quem que é meu pai? E comecei a sentir falta também dessa figura masculina dentro de casa, do pai. E eu lembro que como a minha mãe, né, o relacionamento dela com ele terminou de uma maneira que meio que não terminou, ela engravidou, mas o sentimento continuou. Então ela nunca falou mal dele para mim, ela simplesmente dizia, não deu certo, não deu certo. Então lá dentro de mim, como ela não passava coisas ruins dele, lá no meu inconsciente, eu imaginava, não, eu tenho um pai então. Só não deu certo, mas um dia pode ser que ele volte. E eu lembro que um dia eu perguntei o nome dele. Falei, eu quero saber então o nome do meu pai. E aí ela falou, o nome do seu pai é Roberto. Ai, irmãos, para mim se tornou o nome mais lindo de todos. Eu tinha lá os bonecos da Barbie, né, o Ken, já não era mais Ken, era Roberto, que era o nome mais lindo. Todos os meus bonecos eram Roberto. E sempre tinha o Roberto nas brincadeiras, porque era o nome mais lindo. E eu tinha um sonho, que um dia esse pai, esse Roberto, ele ia chegar, com uma mala nas mãos, ia soltar elas para ficar. E eu imaginava isso dentro de mim. E eu sonhava com isso. E até que entrou a minha adolescência. E na minha adolescência, quando eu fiz 12 anos, eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu quero conhecer o meu pai. Quero conhecer ele. Então minha mãe, ficou meio assim, mas eu insisti. E aí meu tio, o irmão dela, ele também veio para o sul, morar aqui. E aí ele tinha uma viagem marcada para lá, então minha mãe liberou e eu fui junto com ele. Minha mãe fez contato com meu pai e marcou então o encontro para mim conhecer meu pai. Imagina, essa adolescente que a infância inteira sonhou com esse pai, com o nome mais lindo, o pai que um dia ia voltar, o pai que não tinha defeitos, e eu alimentava tudo isso dentro de mim. E então eu pensei, nossa, a gente vai se conhecer, então quem sabe ele vai chegar com um presente, quem estava ontem sabe que para mim é muito importante isso, E eu pensei, ele vai comprar um presente, já que é a primeira vez que a gente vai se ver, ou então ele vai me levar para almoçar ou para jantar. Então eu tomei um banho, eu me preparei, eu coloquei uma roupa bonita, e a expectativa era muito grande. E aí chegou no dia, na hora marcada, meu avô, o pai da minha mãe, ainda morava lá na cidade, nós estávamos na casa dele, ele tinha um estabelecimento comercial, então nós marcamos o encontro lá. E meu pai chegou. E não foi nada disso. Quando ele chegou, ele ficou uns 5 minutos, conversamos um pouco e ele foi embora. Aí foi como se fosse um balde de água fria jogando em cima de mim. Toda aquela expectativa desmoronou. Mas eu sempre fui muito otimista. O colérico tem disso, pastor Anésio? Muito otimista. Sempre. E eu pensei, não, ele estava ocupado, ele tinha que trabalhar, mas daqui a alguns dias é meu aniversário, então ele vai caprichar. E chegou o dia do meu aniversário, e ele nem ao menos ligou para mim. E aí a ficha caiu. Aí eu entendi que realmente ele não estava nem aí para mim. E aí, irmãos, eu não sei, só quem passa por isso, mas a dor, a ferida que começou aqui dentro, que se abriu, foi muito grande, muito grande. Eu lembro que eu esperei até o último horário daquele dia, até a meia-noite. Quando deu meia-noite, que daí eu entendi, não, ele não vem.
E ali desengatou uma série de noites chorando muito. Eu me fechei, ainda foi num período difícil, adolescência. Eu me tornei uma adolescente rebelde, me afastei da minha mãe, procurei amizades que não eram boas, mas glória a Deus, tinha um pai que já olhava por mim, desde o início. Desde o início, o Senhor olhou para mim. E pela sua misericórdia Ele me alcançou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro que minha mãe começou a ir numa igreja, a gente ouvia falar de Deus. E aí minha mãe foi nessa igreja e ela conheceu esse Deus de perto. Então ela começou a me convidar e eu não queria, eu estava naquela rebeldia. E ela, não, Carol, vai, tal. E aí eu comecei no grupo de jovens, mas não gostava muito. Até que teve um retiro, ela me inscreveu nesse retiro, eu fui meio bicuda porque eu não conhecia ninguém. Eu lembro até hoje, que eu entrei na Tupi, que era uma igreja menor, eram poucos jovens. E aí a gente foi de Tupi, que eu entrei, fiquei lá no canto, braba, pensando, o que eu vou fazer? Não conheço ninguém. E foi ali que o Senhor marcou para mudar a minha vida. Eu lembro que nós fomos para uma casa de praia, era um terreno com 2 casas. Aí os meninos ficaram numa casa, as meninas em outra. E ali as meninas foram ministradas separadamente. E a líder usou de uma dinâmica, onde ela pediu para as meninas escreverem, né, algo num papel e colocar dentro de uma caixa, sem se identificar quem era, uma pergunta, alguma coisa. E ali ela ia abrindo aquela caixa e tirando aquelas folhas e lendo, né, e ministrando, conforme o Senhor ia direcionando. E eu escrevi o que estava me doendo. Eu consegui me abrir através daquilo, né, e fui escrevendo tudo o que aconteceu. E aí ela começou a ministrar sobre perdão, sobre paternidade. E ali eu fui chorando e eu vi uma esponja gigante vindo do céu com uma mão muito grande. E essa esponja vinha em cima de mim e ela começava a me limpar. E ali a minha dor, e eu chorei muito, e ali elas começaram a orar por mim. E no final eu olhei para uma das moças e falei assim, meu Deus, eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui, o que é isso? E ela olhou para mim, isso é presença de Deus. Eu, quê? Eu quero isso, eu nunca tive isso. E eu costumo dizer que depois que eu conheci esse Deus de perto, eu agarrei Ele, nunca mais soltei. Nunca mais soltei. E ali se iniciou um processo de cura na minha alma. E foi falado sobre perdão, que o Senhor Jesus nos perdoou, que nós devemos perdoar. E eu entendi, eu falei, amém, então eu vou perdoar, né? Meu pai, tá bom, perdoei, pronto. E aí passou-se o tempo, eu caminhando com o Senhor. E aí eu conheci um homem lindo, maravilhoso, meu marido. Tinha 17 anos, foi tudo bem cedo assim na minha vida. E conheci o André, e a gente começou a namorar. O André também conhecia o Senhor, né? Nós conhecemos na igreja. Vale a pena, viu, meninas? Vale a pena. Se guarda, né? Cuida do seu coração, ora que Deus manda um homem de Deus para você. E nós nos conhecemos na igreja. E aí, como, né, namoro, o que é o namoro? É uma preparação para o casamento. Amém? É assim que a gente entende. E a gente tinha que se conhecer, né? Então ele queria conhecer a minha história, ele ficava perguntando, tá, mas você mora, né, tua mãe e teu pai? Eu, não, meu pai está tudo resolvido, eu já perdoei, né? O Senhor Jesus fala, eles não nos perdoou, então a gente tem que perdoar também, tudo certo, está resolvido isso na minha vida, ponto final. E ele, tá, mas me conta a história, eu quero saber, está resolvido, mas me conta. Eu, não precisa, deixa, já resolvi, deixa para lá. E ele insistindo até que eu comecei a contar, eu abri a boca e chorava. Dele, Carol, perdoar não é esquecer. O que você está fazendo é querer esquecer. Se você chora, se ainda dói, é porque você não conseguiu perdoar. Eu, como assim? E ali começou-se um processo de 2 anos, onde todos os dias eu tinha que enfrentar essa dor. Lembra lá no retiro, a esponja? O Senhor veio e começou a limpar a minha ferida, mas não veio a cura naquele dia, porque doía muito, a ferida era muito grande. E foram 2 anos olhando para essa ferida, e limpando, e deixando o Senhor ministrar,
trazendo remédio do céu, e doía, e ardia, e eu gritava, literalmente, eu gritava, porque doía muito. Eu, estudando com meu esposo sobre perdão na palavra, e entendendo o que era o perdão, e orando, Senhor, me ajuda, para mim é difícil, eu não consigo, e gritando e pedindo, Senhor, me ajuda, e foram 2 anos. E eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos no culto de domingo à noite, e o pregador foi ministrar sobre perdão. Eu não aguentava mais ouvir sobre isso. E eu lembro que ele falou tudo que eu já sabia, tudo que eu já estava estudando, que eu estava orando. E no final ele fez um apelo final, né? A gente sempre faz, quem vem à frente para nós orarmos e tal. E não veio ninguém naquele dia. Enquanto ele ministrava, eu sentia tanta dor, que nesse apelo final eu não consegui nem levantar da cadeira. Eu estava na frente assim, eu nem levantei, eu fiquei sentada, eu não conseguia nem levantar. E como não veio ninguém à frente, ele bateu no púlpito e disse, não, Deus me deu essa palavra, eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra, como que não veio ninguém na frente? E quando ele disse isso, aí eu não aguentei. Eu dei um grito de onde eu estava, porque eu precisava dar esse grito. E nisso veio uma irmã, me abraçou, começou a orar por mim. E aí no final ela olhou para mim e disse, eu sinto a tua dor, e é desde o ventre da tua mãe. Tudo que tua mãe passou, toda a rejeição, você sentiu. E ali o Senhor me curou. Ali eu consegui então, depois de 2 anos, deixando o Senhor ministrar o meu coração, tratar a minha ferida, eu consegui liberar o perdão para o meu pai. Eu consegui liberar o perdão de toda a rejeição, de tudo. Naquele dia eu consegui. E aí o Senhor me deu uma visão. Eu lembro que eu fechei os meus olhos e o Senhor me mostrou o meu pai do meu lado. E quando eu olhava para ele, os olhos dele eram olhos de carinho. E o Senhor disse assim, eu vou restaurar, eu vou restituir o amor dele por você. Aí eu pensei comigo, ai que lindo, Senhor. Maravilhosa essa promessa, mas assim, é impossível. Peguei, lindo, Deus. Coloquei na caixinha do impossível e, tá bom, um dia Deus vai fazer, né? É com ele prometeu, deixa pra lá. E aí, o que aconteceu, né? Continuei minha caminhada com Deus, tive minha primeira filha, testemunhava, né, sobre perdão que Deus fez na minha vida, lindo. E a promessa lá. Nem ousava pensar nessa promessa, nem contar para ninguém, imagina, impossível. Meu pai, não. Passou-se o tempo. E aí um dia, em 2015, tá fresquinho esse testemunho, viu? Em 2015, eu comecei a fazer uma escola para mulheres lá, na cidade de Joinville, nós morávamos lá ainda. E Deus deu à minha pastora Alessandra, uma escola para mulheres, a escola de Esther, uma escola de cura, de libertação tremenda. E aí começou essa escola, eu comecei a participar, e tem várias aulas, e uma delas é a aula de perdão. São aulas em forma de ministração. E aí eu pensei, quando eu vi a aula de perdão, pensei, essa aqui tá ok. Quem sabe Deus vai me usar, né, para ministrar alguém, muito espiritual. E aí eu lembro que no dia da aula de perdão, deu tudo errado para mim ir. Tudo errado. A minha filha, na época mais nova, era Letícia, né? A Catarina não tinha ainda. E ela ficou com febre, ficou doente. Antes de sair, vomitou o tapete da sala. E aí eu pensei, opa, tem alguém que não quer que eu vá. Então quer dizer que tem alguma coisa para mim lá. Peguei ela mesmo doente, mediquei e levei para o culto. Vamos lá. Vou participar. Sou mais teimosa. Vamos lá. Fiquei com ela com febrezinha lá no colo e fui para a ministração. E eu lembro que naquele dia foi convidado para ministrar essa aula a pastora Patrícia Cabral, lá de Itajaí. E aí ela começou a contar o testemunho dela, muito parecido com o meu. E eu ouvindo, tá, legal, do pai. Só que quando ela chegou na parte que ela encontrou o pai, que Deus restaurou tudo, eu comecei a chorar, e eu chorava, igual criança pequena. E aí eu comecei a não entender, eu falei, mas por que eu estou chorando? Se eu já fui curada, se eu já perdoei meu pai, o que está acontecendo? E aí terminou tarde, muitas mulheres na frente, chorando, e eu
que está acontecendo? E eu, não, vou embora, já está tarde. E peguei a Letícia, fui pro carro, e indo embora, já estava chovendo. E dentro do carro o Senhor falou para mim, volta e fala com a pastora que ministrou. Eu, ai não, ela deve estar ocupada. Volta. E aí eu voltei. E ela já estava no estacionamento, indo embora. E eu, pastora, eu não sou de fazer isso, mas eu preciso falar contigo. E ela entrou no meu carro e eu contei rapidinho a minha história. E eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa aqui dentro me diz que, eu não sei. Nossa, eu passei um processo tão longo para perdoar ele, será que tem alguma coisa ainda? E aí ela, muito calma, olhou para mim e disse assim, Carol, você vai para sua casa e você vai fazer que nem aquela mulher, lembra? Que perdeu a dracma perdida? Quantos lembram dessa história? Lembra? Alguns não conhecem? Ó, fica a dica. Uma das parábolas do nosso Senhor Jesus. A mulher que perdeu a dracma e ela varreu a casa até encontrar aquele dinheiro que ela tinha perdido. Então ela olhou para mim e disse, você vai para casa e você vai fazer que nem aquela mulher que perdeu a dracma. Você vai varrer aqui dentro. Vai varrer até achar o que você perdeu. Oh, meu Deus, amém, vou fazer isso. Me despedi dela e peguei o carro e fui para casa. Cheguei lá, compartilhei com meu marido, coloquei as crianças para dormir, ele foi dormir também. Eu fui para o escritório e comecei a orar. Falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me falar. Chega, eu quero colocar um ponto final nessa história. Me fala, o que acontece? O que está acontecendo aqui dentro? E comecei, Senhor, me mostra, Senhor, me mostra. E aí o Senhor falou nitidamente comigo. Olha para trás. Lá para o meu passado, olha para trás. E o Senhor começou a me fazer lembrar muitas coisas que eu tinha vivido na infância, até que eu cheguei no ponto que Ele queria. O dia em que eu conheci Ele, lá com 12 anos. Lembram? E o Senhor disse assim para mim, assim como você criou uma expectativa, de um presente, de um passeio, o seu pai também criou uma expectativa. E você nunca abraçou ele. E é verdade, eu tinha esquecido. Naquele dia eu não abracei ele. E o Senhor disse para mim, como você quer ser filha, ser reconhecida como filha, se você não se comporta como filha? O que a minha palavra diz? Honra o teu pai e tua mãe. Não diz aquele, honra teu pai e tua mãe que foram bonzinhos com você. Não, honra teu pai e tua mãe, ponto final. Ele é teu pai. Você vai até a tua cidade e você vai pedir perdão a ele. E eu, Mas ao mesmo tempo o Senhor colocou um amor por aquele homem. E eu choro porque o que Deus fez na minha vida foi muito lindo. Doeu muito, muito. Só Deus sabe o quanto. Só quem não teve um pai sabe o quanto faz falta. Mas foi tão lindo. E o Senhor colocou um amor tão grande por ele, que tudo o que ele fez, toda a omissão, tudo aquilo que ele não fez por mim, foi lançado no mar de esquecimento. Eu amo demais ele. E aí eu saí, comecei a chorar muito. A minha vontade era de ligar para ele, era de ir na mesma hora para lá. Mas calma, eu tenho que discernir bem o que está acontecendo. E eu lembro que mal consegui dormir, imagina, com tudo isso. E aí no outro dia de manhã eu compartilhei com meu marido. Ele ficou meio assim, né, porque ele viu tudo que eu passei. Ele tinha medo que eu me machucasse de novo, mas aí ele foi orar, e o Senhor falou com ele entendeu também. E nos programamos então, isso foi em março, de 2015, então nos programamos em julho, vamos com a família toda, nas férias de julho, e vamos para lá e tal. Só que nesse meio tempo, veio, Brusque. Tivemos que ir para Brusque, para pastorear a igreja de Brusque. E mudança e tanta coisa, e agora como que a gente vai para o Rio, para Nova Friburgo, e como é que fica? Não dava para sair da igreja, mas nós entendemos que precisava ir. Então meu marido orou e ele me liberou, e eu fui sozinha. E o Senhor foi bem claro comigo, não procura aqui telefone, porque eu não tinha telefone, eu não tinha contato, eu não tinha nada dele. Quando você chegar lá, eu vou direcionar todas as coisas. Eu amei, então eu não procurei nada. Entrei no avião, mês de julho de 2015, aí bateu aquele medo, o que eu estou fazendo?
Cheguei lá, fiquei na casa do meu tio, o irmão da minha mãe, que daí voltou a morar lá. E eu comecei a ficar muito nervosa, né? Com a emoção muito grande com tudo que estava acontecendo. E então eu chorava, eu não conseguia falar direito. E meu tio, vendo aquilo, ficou preocupado, ligou para minha mãe. E a minha mãe ficou preocupada. Então ela lembrou do número de telefone da casa onde meu pai morava. E quando ela discou, quem atende? A mãe dele. Irmãos, 30 anos depois, o mesmo número, a mesma casa. É Deus ou não é? E aí então ela marcou para mim que eu fosse até lá. Meu tio me levou. E quando eu cheguei lá, foi muito lindo. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia a minha avó paterna. Nós nos abraçamos, nós choramos muito, muito. E ela olhou para mim e disse assim: por que eu não te peguei pequena? E ela não conhece o Senhor Jesus. E o Senhor abriu os lábios dela e ela colocou a mão na minha cabeça e disse: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu, amém, amém. E foi uma tarde maravilhosa. Eu conheci a minha tataravó, que estava viva até aquele momento. Depois ela veio a falecer. E ela contou muitas histórias, me deu doce de vó. Foi muito gostoso. E aí no outro dia, ela marcou para que eu encontrasse meu pai. E eu estava já mais tranquila. E eu lembro que, então eu fui perto da hora do almoço, na empresa dele. E quando eu cheguei lá, ele estava saindo. E aí eu vi ele, cheguei perto, falei: Roberto? Ele: sim. Sabe quem eu sou? Sim. E eu: meu Deus, e agora? Porque eu entendia o que eu precisava fazer, mas eu não podia criar expectativa. Eu simplesmente precisava fazer. E aí ele viu que eu fiquei assim, né? Aí ele: tá, vamos entrar no escritório. Aí eu entrei lá no escritório dele, sentei, respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse assim: pai, eu vim até aqui para te pedir perdão. E aí ele foi caindo, né? Na cadeira. Ele: como assim? Não, você não precisa pedir perdão. Eu falei: preciso. Preciso porque eu sempre te amei demais, mas eu nunca consegui dizer isso. E eu quero te pedir perdão porque eu nunca te honrei como pai. Então eu consegui abraçar ele. E ali o Senhor cumpriu a promessa. Porque todo aquele amor, todo aquele carinho, o Senhor restaurou, o Senhor restituiu. E hoje o coração dele é meu. Hoje não liga tanto, todos os dias, mas o primeiro ano era todo dia que a gente se falava. Agora toda semana ele tem que dar uma ligada. No outro ano eu levei toda a família, ele conheceu as netas, conheceu meu marido. O que Deus fez foi lindo demais. Mas não acaba por aí. Eu estava num índice de pessoas no Brasil, que eu creio que tem muitas pessoas aqui, que não tem o registro do pai. Isso dói demais. Quando você vai fazer um cadastro, seja qualquer lugar, e aí perguntam: o nome do pai? Não consta, não tem. Quantas vezes eu baixava a cabeça e dizia: não tem. Isso dói. Eu fazia parte desse índice porque existem muitas pessoas no Brasil que não têm o registro do pai. E eu falei: Senhor, eu não quero mais fazer parte disso. E eu entendo que uma atitude minha também muda a história do meu país. E na segunda viagem que nós fomos, ele foi conhecer minha família, eu cheguei para ele e falei: pai, eu preciso te pedir algo, que eu sei que um dia você vai fazer, mas eu não posso mais esperar. E ele olhou para mim e ele falou: eu sei o que você quer. Posso falar? Eu falei: pode. Ele falou: você quer meu nome? Eu falei: não é o teu nome, pai. Eu quero que você me reconheça como filha. E ele: sim, você merece isso, eu vou fazer. E aí nós passamos por um processo longo, porque tem toda a burocracia, que já como casada, nome de casada, mas fomos. E eu lembro que no dia que nós fomos no cartório para fazer tudo que precisava ser feito, quando ele viu a minha identidade, o meu registro de nascimento, ele baixou os olhos com muita vergonha. Ele disse para mim: me perdoa por fazer você passar essa vergonha. Me perdoa. O Senhor mostrou para ele a minha dor, mas em nenhum momento eu acusei. E eu beijei ele e falei: pai, acabou, nova história, tudo novo. E hoje eu faço parte de outro índice,
de pessoas que têm o registro do pai. Hoje, não só eu tenho o sobrenome do meu pai, mas as minhas filhas também, eu fiz questão. Ficou um nome enorme. Segundo a minha mãe, é o nome de princesa. Ficou Ana, o meu nome, né? Ana Carolina Coelho da Silva, da minha mãe, Cantelmo do meu pai, Estel do meu marido. Todo esse palavrão, mas é o meu nome. É a minha história. Qual que é a tua história? O que isso tem a ver com educação de filhos? Tem tudo a ver. Porque você vai passar isso para os teus filhos. Eu decidi fechar essa porta de maldição sobre a minha casa. Então, às vezes a gente pensa que, vou orar para quebrar as maldições. Amém, ore. Mas tem coisas que nós temos que ter atitude. De olhar para o nosso passado. Lá em Ageu diz, considerai o vosso passado. E nós temos que olhar para trás e sim, liberar perdão. Honrar pai e mãe. Nesse processo, o Senhor me levou a lavar os pés da minha mãe e pedir perdão pelo meu tempo de rebeldia a ela. Foi muito lindo o que Deus fez naquele dia também. A gente pensa, não, agora já estou grande, já casei, já tenho até neto. Ainda há tempo. Considerai o vosso passado, feche essas portas, vá, peça perdão, faça o que tem que ser feito. Mas eu não conheço meu pai, não tenho registro. Ore, o Senhor vai te direcionar. Olha o que Deus fez na minha vida, era impossível, irmãos. Lembra a caixinha do impossível? Era impossível, nem eu acreditava. Mas o Senhor fez. E o Senhor pode fazer na sua vida também. Vamos se colocar de pé. Eu sei que muitos estão ouvindo essa história e dentro está fervendo alguma coisa, está doendo. Eu sei como é que dói. Como é difícil quando a gente fala de paternidade, de algumas dores do passado. Por não ter o meu pai, eu passei muitas coisas na minha infância. Como eu disse, minha mãe foi uma mulher guerreira. Ela trabalhava, ela era enfermeira, hoje já é aposentada, para sustentar a casa. Minha avó ajudou muito ela, a mãe dela. Mas muitas coisas eram nós duas. Muitas coisas eu passei. Mas eu decidi fazer como José. Lá em Gênesis 45? 45:8, se não me engano. A gente estava até procurando ali para dar a referência certinho. Que fala sobre a história de José, lembra? José foi vendido pelos irmãos, como escravo, foi humilhado. Mas ele decidiu não usar a história dele como muletas e, coitado de mim, como sofro, olha a minha história. Não, ele entendeu. 45:8, Gênesis 45:8. Ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele, na história dele, foi Deus que permitiu, para trazer livramento sobre a casa dele. Hoje eu estou tendo a oportunidade de apresentar o Deus vivo ao meu pai, porque ele não conhece. A minha avó, a mãe dele, 73 anos, ela aceitou Jesus conosco num quarto. Não use como muleta, minha história, que tristeza, mas a minha história é mais triste, pastora. Deus não dá fardo maior que a gente não possa suportar. Enfrente a sua dor. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Se precisar gritar, grita. Eu gritei muito, porque doeu demais. Se precisar se humilhar, se humilha. Eu lembro que a gente estava numa situação financeira apertada naquele tempo. A gente juntou dinheiro e eu fui até o Rio de Janeiro. Eu paguei a minha passagem, eu fui até lá. E eu tinha o risco de chegar lá e meu pai dizer, tá bom, te perdoo, vai embora agora. E aí? Eu tinha que estar disposta para essas duas situações, do bom e do ruim. Mas eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. E em algum momento eu me senti humilhada de ter que ir até lá. Sim. Enfrente a sua dor. Escreva uma nova história. E os teus filhos vão colher disso. A Catarina já nasceu numa aliança linda, registrada com o nome do meu pai, com tudo novo, maldições quebradas. Eu imagino quanto que essa flecha vai longe. Por você e pelos teus filhos. E queridos, se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria, porque é tão lindo viver isso.
e ver o milagre de Deus. E ver o quanto meu pai me ama. O André está aqui, ele é testemunha. Ele tem outros filhos também, mas eu digo isso com muito orgulho no Senhor. Ele baba por mim. Ele fica todo orgulhoso. E é muito lindo tudo isso. Feche os teus olhos. E o pastor Anésio já nos deu liberdade, né? Quanto a isso. Eu queria convidar você. Queria que a igreja fechasse os olhos. Mas você que ainda sente essa dor, que existem coisas no teu passado que ficaram para ser resolvidas, que você entende que precisa perdoar, mas dói tanto, é tão difícil. Sozinho eu não consigo, não dá, deixa de lado. Não, o Senhor te diz hoje, vem que eu posso trazer cura, eu posso cicatrizar essa ferida. Vem para os braços do Pai. Ele está aqui para limpar, para te dar colo, para sarar as tuas feridas. Ele está aqui pronto a te ajudar. E eu queria convidar você para vir à frente sim. Você para vir à frente sim, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero colocar um basta nessa dor. Eu quero sim abrir uma porta de bênção sobre a minha casa. Por isso, Pai, me ajuda. Nessa manhã, você vir à frente, grito ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a tua ajuda, eu quero perdoar, eu quero tudo novo sobre a minha família, minha casa, minha geração. Vem à frente, vem à frente. Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural, eu quero viver o teu milagre, eu quero viver o impossível. Amados, só Deus para mudar os corações, só Deus para restaurar, para mudar a história. E você está no lugar certo, Ele pode mudar a tua história, não é impossível. Senhor é especialista naquilo que a gente acha impossível. Oh Pai, amado Espírito Santo, ajuda aqueles que ainda não conseguem vir à frente. Traz eles, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem com o teu bálsamo nessa manhã. Assim como o Senhor fez comigo, vem com essa esponja gigante, limpa as nossas feridas, tira toda a sujeira. Vem com bálsamo. Oh Pai, só Tu conheces a história de cada um, só Tu conheces a dor de cada um dos Teus filhos. Vem com cura, vem, Senhor. Oh Pai, abraça cada um deles. Pai, alguns precisam de colo nessa manhã e Tu sabes disso, que eles possam se sentir no colo do Pai, que eles possam sentir o Teu toque nessa manhã, que eles possam, Senhor, sentir o Teu toque, acalmando a sua alma, o seu coração. Oh Pai, vem com cura nessa manhã, vem com cura, Senhor, nessa manhã. Ajuda, Pai, aqueles que têm dificuldade ainda em perdoar, aqueles que têm dificuldade de olhar para o seu passado, encarar as suas dores. Senhor, os seus medos. Ajuda, Espírito Santo de Deus, a olhar para tudo que aconteceu lá atrás. Ajuda e vem com a tua cura. Vem com a tua cura, vem com o teu bálsamo nessa manhã. Em nome de Jesus. Sara as feridas, Pai. Oh Deus. O Pai te abraça nessa manhã, assim como eu estou com a minha filha no colo. Nós temos um Pai que te abraça nessa manhã. O Pai Celestial que supre todas as tuas dependências emocionais. Alguns aqui o Senhor fala ao meu coração que o pai já faleceu, que não há mais a possibilidade de um retorno, de um caminho de volta, mas Ele quer tocar o teu coração mesmo assim nessa manhã.
para que essas feridas sejam tratadas e curadas pelo Senhor, que você possa trilhar uma vida feliz, porque o Pai Celestial está aqui para te abraçar nessa noite. Ele toca o teu coração, Ele toca a sua estrutura, Ele toca todo o seu ser nesse momento. O Pai te visita de uma forma tão amorosa, o amor que só Ele pode dar. Você vai sentir as suas entranhas sendo tocadas pelo Pai. E se você se sentiu até hoje rejeitado, se você se sentiu não amado, o Pai te fala nessa manhã: Ele te ama, você é especial, você não é um fruto do acaso. Ainda que o inimigo da sua alma, nossas almas, tenha falado para você que você não era nem para ter nascido, não, você é projeto de Deus, sim. Ele te projetou, Ele te formou, Ele te amou, e Ele está te abraçando nessa manhã com todas as suas forças. Sinta o amor do Pai nesse momento, o Pai te abraçar, o Pai te consolar, o Pai começar a mudar a tua história, a tocar as feridas mais profundas do teu coração, mais secretas do teu coração. E você será um pai e uma mãe por excelência. Você será pai e mãe que dará destino aos seus filhos. Mesmo que você tenha recebido só dor, o Senhor está convertendo essa dor em bênçãos, essa dor em mola propulsora para você ir mais longe. Eu te agradeço pela vida de cada um deles, Senhor. Toca-os e abraça-os profundamente, e começa um novo tempo, uma nova história. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado aí. Ministre uma palavra de Deus ao coração dele.